aquela batida de palma para sincronizar o áudio depois. Ah, agora sim, essa foi boa. Estamos aqui nesta série de lives que o Feirão dos HQ está fazendo, porque a arte não para. A arte não para. Eu percebi durante os primeiros 20 dias de quarentena que os artistas seguiam produzindo, seguiam agitando as paradas, fazendo suas artes, suas HQs, suas ilustrações, fotografias, enfim. E aí eu pensei, bom, já que o feirão está parado, vamos fazer alguma coisa para manter a roda girando. E É verdade. aí o pessoal, eu vi que todo mundo estava fazendo lives e lives, falei, quer saber, eu vou convidar esse pessoal bacana que já passou pelo feirão, quem se dispuser a vir para conversar um pouquinho, coisa rápida. Aí tem ficado em torno de 30 minutos o material já editado, ficando um tamanho bom. Sim. E a, a presença sempre querida para mim do Edu Zucchi. Obrigado, Edu. Eu que agradeço É pela isso. oportunidade sempre. O feirão é diferencial, né, cara? É um local que realmente me contribuiu muito, né, das participações. E eu não tenho como não participar das lives também, aceitar o convite do Kiko. Assim que possível, eu dou uma olhadinha rapidinho e tal, mas como a gente está sempre ativa, essa hora Hum. a Dazi tá lá com a Ametista lá embaixo, distraindo ela um pouco, porque ela é o momento que ela mais quer a atenção do pai. Então a Ah, gente que acaba beleza. vendo um filmezinho, outra coisa. Hoje eu Ah. consegui meio descartar, assim, dar uma corridinha para fazer a live. Edu Zucchi, que esteve presente em 8 edições do Feirão dos HQs. Edição número Isso nove, aí. 12, 13, 18, 23, 31, 36 e 41. Um dos Tudo isso, recordistas, hein? sem dúvida. Tudo isso. Participou das 3 fases, da fase Cartoon, da fase Disco e da fase Lindóia agora. Sim. E foi muito importante aquela vez, eu já comentei com o Paulo na live dele, quando a gente ficou. A gente mudou do Cartoon para o disco. A gente ficou assim, pô, Uhum. será que vai dar? Será que não vai dar e tal? Aí convidei o Edu e tal, e ele levou. Foi meio com uma edição especial da turma do Já Edu, ilustraremos. É. da Ilustraremos, foi verdade. E por isso eu sou muito grato, e isso aqui vai ficar registrado, não vai ficar editado, não. Isso é uma coisa que E, as um, pessoas, que a gente não pode esquecer. e lá era um baita do espaço, né? É um baita do Diz que é um espaço. espaço Foi bom, um muito espaço legal, bom, né? Foi muito legal. né? E mantendo aquela tradição assim de não colocar os artistas com falta de conforto, né? Pegando vento, pegando chuva. Mas, como eu comentei ontem com o Cristiano, o meu cliente não é o cara que compra as coisas de vocês. O meu cliente são vocês, são os artistas. As pessoas que compram de vocês são clientes de vocês. Edu, eu tava pensando aqui antes da gente começar essa live, a gente se conheceu na Comic Con, foi isso? Isso, na Comic Con. Isso foi Aí tu me 2017. apertou. Eu Acho que acho foi que foi. 17 por aí. É, tava bem frio aquele dia, né, cara? Eu tava no lado do Guilherme Tesh, né? Isso. O Dudu me mostrou assim, me puxou uma hora lá. Ah, cara, tem que ver 2 caras assim, assim, assado. Eu aonde? Não, ali tá um do lado do outro. Aí eu fui e estavam vocês dois. Bem bacana. O Dudu ficou um tempão lá conversando, trocando e tal. Eu me lembro que É, na Comic Con eu fui bem na boa, assim, experimental, sem saber o que era o evento em si, né? sim. E aí, quando eu vi, tava saindo as coisas, tá? O pessoal tava incentivando muito o trabalho. E aí eu comecei a trazer tudo que eu tinha de casa para propagar o trabalho que tinha, né? Como eu tenho um trabalho variado, né? Não é um estilo específico sempre. É muito mais o que o coração bateu, vou lá e faço uma arte diferente, uma arte tem alguns caminhos diferentes, algumas vertentes, né? Então eu levei tudo. Mas eu e o Dudu lá ficamos um bom tempo papeando e conversando. Depois contigo, Ah, depois a gente ficou um tempo lá também trocando ideia, trocando. Foi no domingo, né? foi O no Dudu domingo. veio no sábado, se eu não me engano. Isso. E essa moral dos eventos, né, Edu? Tu poder interagir com o consumidor do outro lado da mesa, né?
Mas antes que a gente vá para o lado das produções, eu tenho duas perguntas para te fazer que eu nunca te fiz e sempre tive essa curiosidade. Um, Diga. pergunta um, aí tu pode mostrar, juntar as duas respostas numa só, se for mais fácil. Ah, a tua trajetória, tenho perguntado para todos os artistas assim, tu sempre desenhou, começou desde criança ou foi a partir da adolescência? Tu teve cursos durante a tua formação e também as influências. A gente nunca falou sobre isso, eu tenho curiosidade. Cara, minha formação, desde PA, desde os 8 anos, eu acho. Sempre trabalhei, não sei se já te contei isso, o meu pai tinha um comércio, era açougueiro, Não. e eu trabalhava com ele no balcão. Então, quando não tinha cliente, lá, PA sempre, trabalhando e tal. Na época não tinha sacola plástica, era só papel craft, não sei se tu te lembra, que enrolava Claro. os pacotes e tudo mais, para carne, que era pesada para a pessoa levar. E aí ali, quando não tinha cliente, cara, daí eu pegava aquele papel, rasgava um pouquinho e vinha com a caneta Bic. Aí que começa a história da caneta Bic. Então eu comecei Olha, a desenhar com a caneta Bic. que massa. Lá comecei a pegar o jornal, primeiro eu pegava o jornal lá que tinha ZH e ficava sacaneando as pessoas fazendo bigodinho, aquela coisa de piar, né? Aí eu disse assim, calma aí, eu vou começar a tentar copiar essa pessoa. E aí Sim. comecei a testar a minha habilidade com o desenho. E ele veio surgindo, totalmente Ah, autodidata, assim, cara. E aí foi o tipo assim, sabe, ah, aquele livro meio parado na prateleira que tu vai dar uma limpada e sai aquele pó, assim. Aí ah. aquele pó de inspiração começou a sair tudo, né? Aí eu sempre curti, por isso que a caneta Bic comigo tá até hoje, é muito importante para mim, porque é o começo da minha trajetória. E não tinha esboço, Uhum. né? Eu não tinha medo de errar, quer dizer, eu pegava a caneta e ia lá desenhando e tal, tal. E às vezes eu deixava de atender, o pai brigava comigo. Deixava de atender o cliente para ficar desenhando, né? E às vezes os clientes olhavam o desenho e diziam, ah, que bacana esse teu trabalho. E aí foi indo, cara. Aí foi se criando aventuras muito mais autodidata e Hum, muito mais emoção, assim, do que curso, assim. Eu fiz, vou te dizer o curso que eu fiz, que eu posso considerar uhum. que foi um curso de desenho. Eu fiz em Canoas, que é uns 20 anos atrás, mais ou menos, junto com o Paulo, o Júnior, que a gente estava buscando desenho. O Júnior me ajudou muito, né? O Júnior me Olha só. introduziu várias ideias de desenho e ele me apresentou o Nanquim, né? Bah, quando eu conheci o Nanquim, Hum, aí o cara se inspira, né? Então foi aos pouquinhos foram passando assim pessoas que foram te passando informação, desenhar, jogava fora, começava de novo, ia fazendo e ia trabalhando nesse conceito, cara. Mas então desde Piá foi, se eu vou te contar as histórias que já aconteceu, a gente vai ficar um bom tempo aqui trocando informação. e quando é que caiu a ficha assim naquele momento? Olha, isso aí pode ser minha profissão. Como é que foi assim? Agora vai, como é que foi essa parada? Cara, isso aí foi ali quando eu comecei a época de faculdade, né? Tava começando a querer pensar numa faculdade e tal. E a minha Uhum. professora, eu estudei no Colégio Maria Auxiliadora, Canoas, Uhum. um colégio particular muito bom, tinha bastante coisa de arte, a professora sempre alimentava e via o meu trabalho e viu, pá, vai nisso, Edu, vai, investe nisso que tu vai dar certo, né? Uhum. E aí, eu queria experimentar outras coisas, não tinha certeza se aquele momento era o momento do desenho. Ali, daí ela me começou a me direcionar e eu comecei a pensar assim, pô, vou pensar numa faculdade, né, vinculado ao Uhum. desenho e tudo. E Uhum. aí eu pensei na arquitetura e pensei na época era o desenho industrial, né? Não era design Sim. gráfico. Não tinha Isso. design. Então daí eu comecei a minha faculdade no período como desenho industrial, né? E depois design. Eu posso considerar isso sim que foi um curso mais profissional, né? Uhum. Que agregou muito para mim em questão de teoria da cor, semiótica, gestalt, um Uhum. monte de teoria que eu comecei a agregar dentro dos meus desenhos, criando o meu desenho junto com isso, né? Aí começou Uhum. a ficar mais sério o negócio. Cheguei a trabalhar numa empresa de game, produzia conceitos de game para os veículos.
era texturizador dessa empresa, foi onde eu aprendi bastante Photoshop, também autodidata, Uhum. com uma dica ou Uhum. outra de um dos amigos, mas não tinha muito. A internet não era que nem a gente tem hoje, É. né, cara? A internet era bem precária, assim. E eu me lembro lá que antes de entrar na facu, eu ia na biblioteca, pegava os livros que tinha pelo menos uma ilustração para mim motivar a leitura, alguma coisa desse tipo, que era super raro de ter, né? E para mim ver aquele desenho, tentar copiar, tentar trabalhar em si. Mas esse curso de Canoas e a facu foi o que direcionou. E esse curso de Canoas foi o que me orientou, né? O mestre, o André Kraut, que era o orientador do. E a gente é amigo até hoje. Ele me chama de louco sempre. Né? Eu olho, mas tu é Hum. louco nas coisas que tu faz. Ele que me orientou para fazer o desenho industrial. E aí eu ingressei nisso aí. E minha inspiração, cara, a grande inspiração do desenho para mim é a magia que ele tem, né? Tu pega uma Hum. coisa bidimensional, lisa, né? E aí Uhum. tu tem uma história com traços que conectam, que dão uma ideia de imagem, dão um conceito, te dão uma sensibilidade emotiva e é uma folha lisa. Então é tipo tu colocar o conceito do desenho bidimensional, né? Mas com tridimensional dentro, com toda uma história dentro. Então, para mim, sempre me encantou essa magia, sempre me encantou essa mágica de ver. Eu me lembro que a primeira ilustração que eu vi, assim, ao vivo, eu olhava para trás, tentava buscar, o que é isso, sabe? De piar, assim, eu gostava, assim, como que ele fez, o que que. Eu acho que esses questionamentos foram me inspirando. Claro que o quadrinhos, mais para frente, quem Uhum. até me apresentou bastante coisa sobre quadrinhos foi o Paulo Júnior, né? Que tinha pouco acesso de quadrinho. Eu sou de uma família Uhum. que era do interior, de Hum. Garibaldi. Então não tinha muito conceito cultural. Eu era um artista que estava surgindo ali. E eles mal Uhum. sabem. Meu pai e minha mãe até hoje. Meu pai, para dizer a verdade, ele nem sabe o que, que eu faço e como que eu me alimento, como que eu tô aí vivendo de arte, né, cara? Porque não tinha muita instrução, mas esse conceito ali de construção, assim, foi uma linha foi trazendo outra e a gente foi conectando, né, cara? Não sei E se o isso te Edu? respondeu. Não, claro que sim, sim. Foi um bom resumo. E o Edu, além de ser um artista, essa pessoa bacana que vocês estão vendo, um artista que a gente já vai mostrar algumas coisas que eu tenho aqui, ele também deve ter trazido algum material para mostrar para vocês. Eu acho que foi ano retrasado, eu estava ali no shopping de Canoas com a Iris, vendo algumas paradas ali. Daqui a pouco eu olho para o lado assim, tem uns negócios do Edu na parede do McDonald's, ali, num espaço McDonald's. Eu falei, Uhum. olha aí. Aí Espaço Banguela. comentei isso com ele, não sei o que, parará, passou mais um tempo, ele faz uma exposição solo em Canoas com as suas caretaturas, né? Isso. Uma das Que linguagens que é, surgiu. que é muito bacana, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E então, assim, eu acho que já chega de bate-papo. Vamos começar a mostrar as artes, porque a arte tem que ser mostrada. Como vocês já sabem, que estão acompanhando as lives, eu sou colecionador da Mulher-Aranha, minha personagem preferida. E não poderia deixar de pedir para o Edu fazer uma representação no seu Foi um traço. desafio. E aí ele falou assim: Cara, mas a Mulher-Aranha tem amarelo no uniforme. Como é que eu vou fazer? Eu falei: Cara, te vira, né? Tu é o artista. E qual foi a solução que ele deu? Olha só, pessoal. Tirar o reflexo. Ele colocou o papel amarelo. Exatamente. Olha aqui. Na realidade, é assim, né? Na realidade foi feito, a ideia era ser É ela no movimento. isso. Feito com caneta Bic. Vou aproximar ali para vocês verem os detalhes ali, ó. Caneta Bic preta e vermelha. Isso. Cara, E, isso aí foi muito legal, né? como diz o outro, ainda de lambuja, me deu o estudo também, que está aqui guardado. Essa aqui foi a Isso aí foi. décima terceira imagem da Mulher-Aranha. Está Que tudo show. guardadinho, anotadinho aí e tal. Então, assim, caneta Bic. O cara é fera na caneta Bic. O Edu também participou da segunda Expo Arte Feirão das HQs.
também. Foi junto com o Com a amiga Jefferson, Helena e o com a Jefferson. Helena. Foi bem bacana e poderia ter seguido adiante aquele projeto, mas a vida acontece, a gente para as coisas porque é assim que funciona. Mas quem sabe uma próxima oportunidade isso retoma, né? Retome dessa Isso. maneira. Tu trouxe alguma coisa para mostrar pra gente aí, Edu? Sim, cara, tem algumas coisas separadas. Até que tu me falou do Sim, esse momento de a gente ficar em casa, né, cara? A gente sim. fica pensando nas memórias, tudo. A gente começa a avaliar porque a gente tem mais tempo com silêncio, mais tempo com a gente, né? Então a gente se escuta mais do que naquela correria que antes era do dia a dia. É Então verdade. eu me lembrei, e até refiz esses dias, eu postei. O primeiro desenho que eu me recordo de cabeça, eu olhei na TV tubo, assim, era o Pica-Pau, cara. Bah, Pica-Pau. Aí eu peguei o Pica-Pau, que é Pica-Pau maluco, né? E fiz ele sim. recentemente, na minha versão, ó. Ah, maravilha. Me lembro que eu até saí da sala de aula por ter feito ele, né? Que eu não estava prestando atenção na aula, fui chamado a atenção porque eu estava desenhando. E aí era numa aula de matemática, eram outros tempos, né? Então o É, Pica-Pau era um personagem que eu me identificava muito, que eram poucos desenhos que a gente via na TV convencional, era o Pica-Pau, era o Popeye. Então agora, a partir do Pica-Pau, foi o start, né? Para mim começar a fazer algumas fanart, né? Vinculada à minha hum, infância. Então eu já fiz o Popeye também, né? Popeye bem mais ah, louco. excelente. E fiz Com também esse, com seu espinafre. Esse carinha aqui foi um que sempre me trazia bastante imaginação. O Bob, o Fantástico Mundo de Bob. Sim. Então estou pegando alguns personagens que eu vivenciei, né? E estou trazendo para eles. Claro que isso é uma brincadeira, uma descontração, né? Que a gente acaba trazendo um pouquinho do que a gente vivenciou, trazendo um pouco da experiência dos desenhos que a gente tinha. Mas eu tenho outros desenhos aqui também. Alguns desenhos eu tenho, gosto de alguns desenhos também que vêm com um conceito mais elaborado, né? E eu acho que Sim, esse é um conceito bem político do momento, né? sim, Não falando de por favor, política, mas falando do momento. A por favor. família cabeça de vento. Tem muitos cabeça de vento por aí, né, meu? Então, Ah, esse foi um desenho também. Eu não sei se tu consegue ver. agora aqui sim, aí sim. Aham, Então tem o cara, o menininho com um aviãozinho, ó. aham. E fiz um conceito dele. Esse também é um dos desenhos mais antigos, né? Que eu pensei, pá, eu vou ver. Bem, na verdade, eu tenho pouca coisa em casa, cara. Uhum. É só o que eu andei produzindo nas últimas semanas, né? Sim, sim. Porque no meio desse tumulto todo estava acontecendo uma exposição em São Leopoldo, então meus trabalhos estão praticamente todos estão lá. Então o que eu tenho foi o que eu levava em feira e tudo mais. Mas eu tenho outros aqui também. Esse aqui foi um com lápis de cor, que ficou bem Sim, legal. sim. Muito lindo. Esse aqui é o degustador de mundos, né? Então, se Uhum, tu olhar, ele tá degustando uma balinha ali, uhum. que seria um mundo, né? E todos os brilhos coloridos são mundos que ele já degustou. Olha só, muito bacana. Então, eu tentei pegar cada um de linhas diferentes. Deixa eu mostrar um pouco da caretatura, né? Esse aqui. Esse aqui é aquele de um por dia também. Uhum. Tá bem bacana. Eu acho que é isso aí, cara. Senão eu vou dar muito tempo aí dos trabalhos, mas já deu para entender um pouquinho a linha, né? Eu quero mostrar um produto que ele fez que é muito bacana, que é esse aqui, ó. Ah, sim. Ó, Livro de colorir. é um livro de colorir, mas é um livro de colorir com
com dicas, com teorias. Olha só, na contracapa tem o círculo cromático, como as cores se relacionam, né? Tem toda uma teoria que já vem no livro. E aqui dentro, vou mostrar aqui para vocês, tem aqui Ah, as cores complementares, tudo bacaninha. Num papel uma gramatura muito boa. Aqui, vou mostrar esse aqui, ó, que é um dos preferidos meus. Com uma gramatura muito boa, que a tu pode ametista. utilizar. Isso, a Ametista, a filha dele. Com uma gramatura muito boa, que tu pode utilizar várias técnicas. Tu pode utilizar canetinha, marcador, giz de cera, lápis de cera. E se tu tiver cuidado também, até uma aquarela, eu acho que pode exportar, desde que seja bem levinho, Sim, né? sim. Tem que Então, ser no tempo do papel, né? isso, tem que respeitar o suporte. Olha só, tem uma Mulher Maravilha aqui, uma É o página pôster. dupla, o pôster. Então, assim, Isso eu aí queria. esse Hum, foi um produto, cara, que ele surgiu, não foi muito planejado, assim. uhum, Ah, a minha filha chegou e falou assim, tô a fim de colorir, pai. Aí hum, diz, bem, que tu podia fazer. Quem me deu a ideia foi mais ou menos ela, né? Foi ela que me azar. direcionou. Tu podia fazer um livro de colorir para mim, papai. Eu disse, não, vou fazer, né? Eu comecei a pensar e trabalhar nesse conceito. E foi super rápido, porque teve apoiadores, esse projeto mostrou muito o conceito, a credibilidade que eu tenho aqui na região. Então, se tu Sim, olhar, sem tem dúvida. 15 apoiadores aí que incentivaram o livro e o livro saiu sem custo para mim. E saiu esse trabalho qualificado, onde eles apoiaram na ideia e criaram a ideia em si. E surgiu o segundo livro, que agora eu estou trabalhando, mas com essa questão toda do que está acontecendo na pandemia aí, Uhum. deu uma parada um pouco, né? Então a gente está segurando para ver o que a gente vai fazer nessa sequência. Mas foi um projeto com bastante apoiadores e muito gratificante de saber que tu tem crédito onde tu está É, atuando. Eu não claro. precisei, para te falar a verdade, em uma semana eu consegui esses 15 apoiadores. Todos Ah, disseram, não, quero apoiar o teu projeto, quero apoiar o teu projeto. Então tenho a que massa. certeza que se eu for fazer outro projeto, eles vão apoiar também. E o Edu é um cara que vai em vários eventos, né? Já desse a gente foi lá no Bomba Burger, no evento lá que tinha da Fabi. E aí eu nem Uhum. sabia que ele estava lá, não vendendo só o material dele, mas também estava com uma HQ bacana de um amigo. Então, ele é um cara assim Do que material. movimenta a cena. E ele pensa também na sua arte como um produto. Eu queria que tu falasse isso um pouquinho também, Edu, porque às vezes o artista ele vem assim, eu tenho a ideia, eu vou executar, executei e terminou. Não, tem que Sim. transformar a tua arte em produto para venda e ter o diálogo com o outro lado da mesa. Fala um pouquinho sobre isso. Tu faz canecas, tu faz prints originais, como é que funciona isso para ti? Isso, na verdade, cara, foi a faculdade, o desenho industrial em si, né? Mostra o potencial do artista em si, que não tem nada a ver com o artista. O artista, normalmente, se fosse o artista Edu, ele estaria no canto dele produzindo, né? Uhum, Fazendo, porque o artista Edu, ele é mais retraído, né? Como que eu posso falar de duas uhum, pessoas assim ao mesmo tempo? É que tem as personas diferentes, né? E o claro. artista design formado, design não tem nada a ver com arte, né? Eu fui com essa expectativa de achar que o design tinha arte. Não, a arte do design é vender o produto, criar necessidade em si, criar uma linguagem em si. Só que tem que ser bonito, né? Não pode ser um É. produto feio, coisa nesse tipo. E aí, cara, eu me lembro na época da facul, quando eu estava fazendo desenho industrial, o professor chega numa aula de embalagem, ele chega com um Omo, né? A embalagem do Omo, e atrás está o trabalho do Romero Brito. Uhum, Aquilo ali me despertou, né, cara? Mas que trabalho legal, tal, ali. Na época não era tão enjoativo como é hoje, né? uhum, Aí é uma questão de gosto, né? Mas que o cara é um gênio e ele sabe uhum, aplicar, ele sabe.
E aí eu fiquei pensando, comecei a ver mais ou menos a história e acompanhando ele. Disse, não, mas eu tenho que fazer isso com a minha arte, né? Eu tenho que, de alguma maneira, tocar o coração com a minha arte, com aquilo que eu gosto, com aquilo. E eu só faço aquilo que realmente eu gosto, né? A minha arte, uma coisa que eu prezo muito é fazer algo que eu sinto emoção. Se vender ou não vender, vai ser uma questão depois para frente. Eu nunca pensei assim, eu vou vender, eu vou fazer um trabalho que vai custar R$ 300, né? E vou lá e produzir a arte que vale os R$ 300. Não, não é por aí o caminho. Eu acho que Hum, o traço ele expressa emoção, sentimento. Se tu fizer alguma coisa com essa frieza, o teu traço vai passar a frieza dos R$ 300 e não hum, vai valer os 300 porque não está o sentimento ali. Então, a grande gangorra da minha vida é exatamente isso, de deixar a arte de um lado e deixar o sentimento, o design no outro, né? E deixar equilibrado, não uma coisa só por venda, só pensar por venda. O livro de colorir foi um exemplo. Quando eu uhum. falei para os conhecidos que eu ia fazer o livro de colorir, tá louco, Edu? Tu vai fazer livro de colorir? Quem que vai querer comprar? Olha quantos tem na banca, eu não sei o que e tal. Ai, mas é uma proposta diferente, vai ter um conteúdo. Não, mas isso aí não vai vender nada, cara. Muito poucos exemplares tenho em casa hoje. Praticamente vendi quase as 500 unidades que eu fiz. Fiz Ah, 500 que unidades e bom. vendi praticamente tudo já. Então tem poucas em casa ainda, né? E muitas eu dei doação, eu Hum, fiz vários movimentos com isso. Para realmente valer aquela balança, aquele equilíbrio que eu te falei, na questão da arte, do sentimento e da questão do design em si. Fui em escola, doei alguns livros, fiz palestras explicando sobre o conceito. Uma das palestras até o Lucão participou comigo aqui em ah, Sapucaia e veio, bacana. estava vindo para cá e eu disse, vamos lá fazer um evento? Vamos lá. Então a gente foi lá e fez o evento junto, cara. Então, cara, é isso aí, é equilibrar. Então, o produto em si ele vai se vender quando tu tem a verdade, a verdadeira arte, a verdadeira emoção no teu traço, né? Então, daí tu pode aplicar daí, é uma aplicação, é uma verificação, eu vou aplicar numa camiseta, eu vou aplicar numa caneca, eu vou aplicar. Hum, Essa aqui, no caso, é a camiseta, né, que eu fiz do sim. capitão. Então, é uma camiseta. Vendeu as camisetas, vendeu as canecas. E aí eu comecei a ver que estava funcionando, né? Só que como o artista é incessante, né? Tá sempre buscando caminhos diferentes. Eu pensei assim, não, tem que ser alguma coisa com alguma coisa didática. Quando eu comecei a dar a Uhum. aula, eu comecei a pensar nisso. Aí sim veio o livro de colorir. Tá vindo, veio a ideia do quebra-cabeça, veio a ideia de várias peças personalizadas que, além da arte em si, tem o conceito de elaborar a criatividade, de construir. E eu estou partindo para esse caminho. Eu acho que esse caminho vai acabar me guiando mais, né, nessa questão da metodologia de ensino junto com a arte também. Não, Quebra-cabeça. Estou bolando uhum. jogos agora de diferente, assim, bem palpável, assim, bem. O livro de colorir, que eu te falei que eu ia fazer o livro de colorir, vai virar agora cartas Hum. gigante, Ah, que composição. bacana. É que o livro de colorir, esse próximo que eu vou fazer, ele vai ensinar uma prática de yoga. Bah, Então ele vai ter a prática de exercício de yoga junto com a questão da coloração, né? Porque a yoga é diferente que o livro, né? Então tu quer sim. fazer yoga num parque, né? Tu vai levar as cartas. Aí tu pode colorir a carta. Então a gente está trabalhando esse conceito com uma pegada também mais brasileira. A gente está fazendo, mesclando um pouco da mitologia brasileira. Vai ter a posição do Uhum. Saci. Eu estou falando com o professor de yoga, né? Claro, Para a claro, gente claro. conseguir montar esse conceito junto. Então, nesse próximo vai ser uma peça de colorir, não mais livro, ou cartas grandes, né? Que tem a prática de yoga. Trazer algum conteúdo sempre a mais, não só a imagem, não só como que eu vou dizer, o visual em si, mas trazer o conceito em si do aprendizado também. Sim, tu trazendo conteúdo, ele se torna um objeto de consulta e de referência permanente, né?
se tu for pensar, né, o quadrinhos, que é uma referência para nós, ele traz conteúdo, traz conceito, traz um Sim, monte de ideia em cima, né? Para uma sim. idade X, para uma idade Y, né? E ele vem com conteúdo junto. Por isso que ele é marcante, por isso que ele marca muita gente, né? O cinema em si, se tu vier, Claro. for ver, ele te traz uma experiência, talvez que tu não vivenciou, mas aonde que os atores, as atrizes trazem aquele conceito para tu ter uma vivência em si, né? Então acho que Tu nunca isso é pensou em bem, bem fazer alguma importante. narrativa em quadrinhos, Edu? Eu tenho um projeto que eu estou Ah, trabalhando agora com o Fábio. olha aí, olha aí. Eu estou Grande. deixando. Essa quarentena fez eu repensar várias coisas, né? Ah, Eu estava fazendo um desenho um por dia, uhum. aquele conceito em si. Eu deixei de lado, porque eu estava vendo que estava sendo muito repetitivo. E estou começando a trazer essa narrativa de volta. Que eu fiz lá com 16, 17 anos. Uma história juntamente com o Júnior também. O Júnior foi um parceiro, é um parceiro até hoje, Uhum. questão da criatividade. Que vai ser bem bacana, mas é mais terror, é mais pancada, assim, não é uma narrativa light, assim. Com certeza vai ser para 18 anos para cima, assim. Uma Eita. pegada muito boa. É aonde que eu vou usar também daí as caretaturas. Os personagens vão ter as feições das caretaturas, vai ser meio cubista, assim. Daí O sim, daí conceito, sim. o conceito em si da. Já tem a primeira edição já está concluída a questão do roteiro. Agora tem que pegar Ah. o pé do artista para produzir, né? É, a gente está meio que encaminhando aí o final da nossa live, do papo rápido e Sim. ligeirinho. Então, porque eu queria agora que tu falasse das tuas aulas. Qual tipo de aula que tu dá? Porque assim, a gente já falou sobre a tua trajetória, mostramos o teu traço na caneta Bic, mostramos um pouco do teu traço atual, que é mais desconstruído, anguloso, o traço das caretaturas, e também quero que tu fale de uma atuação importante que tu tem, que é como professor. Uhum. Cursos, horários, locais, como é que funciona isso aí? Cara, tava fluindo muito bem. Tava num caminho show de bola. Esse ano eu comecei com uma galera bem bacana, tinha uns 35 alunos presentes, que tava trabalhando comigo e tal. E agora parou tudo, né? Faz 40 Sim, sim. dias, com saudade da galera toda. E não tem. Até pensei, eu vou fazer online, eu vou fazer. Não tem. Não tem, não tem. Porque como a proposta que eu tinha não era coletiva, né? Era, Hum, era um grupo de pessoas, a proposta do meu curso é exatamente isso, é um grupo limitado, no máximo 8 pessoas, onde cada um uhum, trabalha o seu estilo, o seu projeto, a sua ideia, uhum, né? Então é uma consultoria para cada um, assim, é um direcionamento para cada um. Então o cara está a fim de aprender mangá, eu vou dar conteúdo de mangá, ensinar técnicas de mangá e direcionar ele naquele conceito. Quer realismo, a gente vai para esse outro caminho. A gente quer perspectiva, então era uma coisa muito particular e não tem como fazer, ainda não achei um caminho, daqui a pouco eu consiga uhum, encaixar isso, mas nesse momento não achei um caminho ainda para fazer isso online, viabilizar online isso. E os cursos que eu dava, ou que eu dou assim que retornar à atividade normal, é na casa de projeto ali em São Leopoldo, né? Que é uhum, uma casa colaborativa muito show, onde tem arquitetos, engenheiros, então tem a ver realmente com o projeto. E eu entrei lá com minha colega Suzy Von Golen como artista para a uhum. parte de design de interiores e dar aula lá também de desenho. Fica ali bem na área central, Rua São Joaquim, 776, né? Qual a duração do curso? A ideia não é muito, eu não gosto muito da palavra como curso, é Sim, mais uma sim. oficina. Então a Tá. oficina ela tem ciclos, tá? Então o Sim. ciclo da oficina é 6 meses. Ok, daí o João Tá. lá fez 6 meses de oficina, gostou, quer fazer mais 6 meses. Daí eu vou avançar com técnicas dentro do Hum, que ele aprendeu. E assim a gente vai fazendo periodicamente cada 6 meses. Mas eu entendi. tinha alunos, tenho alunos
que já estavam 2, 3 anos comigo, seguindo sequência. Então é uma convivência diferente. Tu já sabe a arte, no traço do aluno, tu já sabe se ele está de mau humor, ou está feliz, ou se ele tá... Porque tu já conhece com essa vivência. Então era uma coisa muito próxima, diferenciada. Foi nessa linha que eu comecei a montar as oficinas de desenho, né? Que massa. E então, pessoal, vocês tiveram agora um breve panorama desse artista que eu admiro como pessoa, como artista também. É um cara muito bacana e que está formando uma pequena artista ainda que lançaremos em breve. Aguarde, aguarde, né? Ela, Ela tem um livro que ela ganhou, ah, acho que ela ganhou da avó, 365 desenhos da Disney para colorir. Aí, de ah, repente, ela chega lá, para, começa, pai, agora eu vou colorir um pouquinho, tá bom? Não me interrompe, tá? Ela, tá certo, certo é, ela é certo é. muito concentrada. Ela gosta muito de desenhar. Então, e não é uma coisa que eu forço, assim, é uma coisa natural. Ela, de repente ela vê a atitude, ela puxa a mesinha no lado de onde eu tô. Tem uma mesinha, tem minha mesa grande, a minha mesa é uma mesa pequenininha, com a cadeirinha dela que ela desenha junto ali também, enquanto eu tô desenhando ali em cima. Então ela é muito dedicada. Logo, logo, Edu, não sei. Vamos ver. vamos ver. Edu, onde é que as pessoas te acham para se informar sobre essas tuas atividades e acompanham o teu trabalho através de imagens, por favor? Ah, Instagram e Facebook, né? Eduzuki, bem fácil de achar, então tu vai achar sempre. Tem várias contas, né? Tem Eduzuki Ilustrador, só Eduzuki, então todas são válidas, né? Foi criada para atender mais pessoas, né? Porque estava tendo bastante procura. Então é bem fácil de Uhum. achar, é só Eduzuki e já encontra ali. Procurem Edu Zucchi nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele. Edu, um abraço para ti, cuide-se bem, cuide dessa dupla aí, enfim, né? Cuidem-se. Agradecer muito também o pessoal aqui que participou, que assistiu a nossa live. Esse material vai estar editado dentro em breve no canal do Feirão das HQs no YouTube. E é isso. Fique bem, fique em casa. Valeu, Também, pessoal. Até fica bem mais. aí. Até mais. Valeu, tchau, tchau.